Geralmente o dog box ele não é visto como um dog de guarda e proteção nos dias atuais. Há uns 20 anos atrás, 30 anos, ele era considerado um dog dentro da função, mas como a maioria dos animais hoje, eles têm perdido essa função. Eles não têm recebido manejo para guarda e proteção. O contexto hoje é mais pet. Geralmente você não vê conteúdo na internet, o boxer dentro da função. Isso não acontece com Rottweiler, com cane corso e com outras raças que têm sido divulgadas como dogs dentro da função de guarda e proteção. O Doberman caiu bastante nos dias atuais. Geralmente também não se vê conteúdo de pastores. Acredito que pode ser porque a plataforma não divulga tanto quanto o manejo. Na realidade, é um anti-manejo, um manejo dogs humanizados, conteúdo de guarda e proteção, ele tem retaliações, mas o box em si, você não vê conteúdo algum. Eu não conheço nenhum canal, eu não conheço canil que estão trabalhando, divulgando o box dentro da função. É necessário a seleção. Geralmente, quando você vê dogs dentro da função, ainda que recebam treinamento, existe todo um manejo de décadas, às vezes até mais de 50 anos, para gerar dogs dentro da função de guarda e proteção. Rottweiler, cane corso, raças que são trabalhadas para a função. Pastor. O pastor é um dos dogs mais trabalhado para a função de proteção. A polícia militar usa o pastor. Teve uma época que usavam até o Doberman, mas não se vê mais o Doberman. O meu primeiro dog foi um Doberman. E o dog que eu tive interesse de ter foi Doberman. Eu fui numa apresentação da Polícia Militar, foi num estádio, tinha vários pastores e tinha um Doberman. E por ele ser único, me chamou bastante atenção. E eu pensei que gostaria de ter um Doberman e Deus me proporcionou ter uma Doberman fêmea, o nome dela é Caia. Adestrei ela, ficou muito bem adestrada, por sinal. Por ser o meu primeiro dog ali, a estar adestrando, ficou muito bom mesmo. A não ser guarda e proteção, porque aí tem que ter figuração e um certo conhecimento, a qual não tinha nenhum na época, para esse trabalho que hoje eu tenho. Que eu não tive nem com o Baruch, mas para a Tamura, com certeza. Eu tive muito trabalho com Baruch no começo do adestramento. Por ser boxe, todo mundo quer passar a mão, quer alisar. As pessoas me atrapalhavam. Eu fazendo manejo com Baruch na rua. As pessoas queriam tocar no cachorro, brincar com o cachorro. Eu colocava senta. Até no adestramento básico, eu colocava senta. A pessoa vinha brincar. O cachorro saía do senta, saía do fica. E era uma luta tremenda. Até que eu comecei a fazer manejo com ele em horários que eu não encontrasse pessoas. Mas como eu morava em lugar urbano, até próximo aqui desse local, onde vocês estão vendo a Tamura aqui, era muito difícil não encontrar pessoas. E hoje eu estou trabalhando com a Tamura de uma forma diferente, levando ela para locais mais isolados e fazendo manejo com ela em locais onde não tenha contato com pessoas, ainda que é difícil. Aqui onde eu moro, é bem difícil fazer manejo com a dog, porque é muita poeira, muito dog solto na rua. O Baruch já veio para onde eu estou morando atualmente já com 3 anos, ele já veio adulto. Todo o manejo dele da infância foi feito numa área urbana. E aqui, para sair com o filhote, na poeira, com dogs atacando e perigos de situações de envenenamento por algo que está na rua, nos cantos, etc., no comando livre. Por isso que eu estou trabalhando
aqui nesse parque. Eu saí hoje, voltei, estava com a Tamura, levei na casa da minha mãe, estava voltando, passei aqui no parque para fazer um manejo com ela. O áudio é outro do original, mas estava ventando bastante, o áudio não ficou legal. E também eu não estou querendo mais passar como se adestra, como faz o manejo, porque o canal não teve retorno. O canal não está tendo retorno de like, visualização, compartilhamento, a contribuição para ajudar e etc, e etc. E eu tomei a decisão de não estar passando o manejo, a qual não passei do Baruch na infância. O Baruch já foi dos 6 meses em diante. Eu não tenho manejo do Baruch filhote, que eu poderia transmitir a da Tamura. Mas eu não vou fazer isso não, porque não teve valor, o canal não tem valor para as pessoas. E eu tomei a decisão de cortar até o áudio, foi até bom, porque eu tô com a cachorra, eu tô falando, eu vou passar manejo. Eu tô transmitindo aí um manejo para ela, um ensinamento para ela, me afastando mais das pessoas, mas eu fiquei preocupado ainda, porque as pessoas viram a dog, acham bonitinha, quer ir lá brincar, e é uma dog que deve ficar mais afastada das pessoas. Existe um manejo que você faz com o animal, de adestramento e sociabilização ao mesmo tempo, pelo contexto. Mas tem um manejo que você não sociabiliza o dog. Mas geralmente são pessoas que têm uma área mais reservada, tem uma chácara, tem uma fazenda. Geralmente quem trabalha com manejo tem dinheiro para criar dog, fazer todo o processo de manejo, de adestramento, veterinário, medicamento, tirar a ninhada, cuidar. Só uma vacina está de 50 a 100 reais ali entre os 3 meses, você vacinar uma ninhada, ter contato para vender, comida, veterinário. Todo esse processo é bastante caro. Você não vê pessoas com esse manejo com box. Não tem na internet. Se você souber, se você vê algum conteúdo aí na internet do box dentro da função de guarda e proteção, você envia para mim, que eu quero assistir, eu quero conhecer, porque até hoje não conheço. Já vejo o manejo de vários dogs, eu não sou assim fixado no box ou no Doberman. Eu sou fixado em dogs que faz a função, dogs bem tratados, dogs bem cuidados, pode ser Rottweiler, pode ser Canicoso, pode ser Doberman, pode ser Pastor, pode ser Bandog, pode ser o dog que for. Ele é bem cuidado, bem criado, trabalhado na função, aquilo vai chamar a minha atenção. Um bom adestramento, um bom condicionamento, tudo isso chama a minha atenção. Mas você não vê do boxe. Não tem criador, não tem. O boxe aqui não é bem visto. Tem um adestrador que ele veio de fora, achei interessante que ele fez um podcast e as perguntas que foram direcionadas para ele, guarda e proteção, uma vez ou por outra ali, ele citava o boxe. Aí eu pensei, lá onde ele trabalha, que ele é espanhol, lá com certeza tem boxe bom. E ele trabalha boxe para a função de guarda e proteção. Tanto é que o pessoal que estava ali fazendo as perguntas nem se interessaram. Oh, onde é que tem esse boxe? Então, assim, o boxe é tão desprezado aqui, até pelos adestradores, até pelos canais, que não tiveram nem interesse de se aprofundar ali no boxe. Se fosse eu, particularmente, eu iria perguntar para ele. Você já tem citado o boxe aqui algumas vezes. Você tem visto boxe bom? Lá no seu país, lá onde você trabalha, você tem adestrado muito boxe? Eu teria me aprofundado no assunto. Mas aqui é tão desvalorizado o animal e é tão pouco conhecido a função e é tão visto como um dog que não tem mais função porque não teve seleção. Aqui não tem seleção. Mas eu pensei que lá onde está esse adestrador tem uma seleção, porque ele citou mais de 2 vezes, se não me falha a memória, o boxe. Ele sempre falava de dogs dentro da função e ele citava o boxe. Então, quem sabe lá onde ele está, ou algum lugar que ele passou, tenha pessoas trabalhando na seleção do boxe. Mas aqui no Brasil não tem. E os adestradores, sabendo que não tem, nem se aprofundaram ali em falar sobre a raça. Que não é interessante falar sobre a raça boxe aqui no Brasil. A gente vê matéria do boxe, é sempre dog brincalhão, dog bom de família, dog fiel, dog amigo, dog coleguinha. Você não vê esse contexto assim em Rottweiler.
Você não vê, geralmente, esse contexto em Malinois. Ainda que tenha manejo por dog sociabilizar, adestradores fazem o manejo do dog ser de guarda pessoal, territorial e com a família. Mas a guarda territorial ela é diferente. Tem criadores que eles não trabalham a sociabilização do animal, porque é para fazer guarda num território amplo. E não é interessante o dog ter amizade com ninguém. Quanto menos o dog sociabilizado, melhor ele é para a guarda territorial. Até para fazer a seleção do animal. Uma genética já com aquela pegada de guardar o território e não ter amiguinho, não ter coleguinha, como é com boxe. Nós não temos trabalho aqui nem com adestrador dentro da função para o boxe. E essa galera, eles trabalham com a seleção dos dogs que eles curtem, que eles querem, que não é o boxe para a guarda territorial. O manejo, quando você faz o manejo básico, quando você faz um manejo de sociabilização com a sociedade, aquilo poda muito do animal. Por isso que esse tipo de manejo para a guarda territorial, que eles não têm assim o interesse de sociabilizar o dog, ele é diferente. Porque sabe que o manejo que você faz com o dog ali, de sociabilizar ele, de trazer dominância e liderança para o animal, pode podar um animal. Eu vi um adestrador que ele usa muita dominância sobre o animal. E eu fico pensando, tá matando a guarda do animal, se tiver, né? Se tiver alguma guarda, tá matando. E tá impossibilitando o dog de ter a função de guarda e proteção. Porque as pessoas pensam que o dog dominante, ele é o melhor para a função. Nem sempre. O dog ele pode ser dominante. Ele é dominante até que ninguém combata ele. Quando ele é combatido, a dominância dele vai para a submissão. É isso que o adestrador faz. Chega lá um dog dominante, está atacando a família, está atacando os colegas. Aí o adestrador exerce uma dominância maior sobre o animal, até de uma forma primitiva. Esse adestrador ele transmite dominância de uma forma mais primitiva. E o dog se submete. E ali está matando a função. E quando você vai criar um dog realmente para a função de guarda e proteção, você não pode matar a função dele. Você não pode chegar dominante no dog. Você não pode chegar e abater a dominância daquele animal, porque ele pode perder a função. Porque quando ele for para o combate, ele se submete. E um dog treinado para a função, você não treina ele para submeter-se a quem ele está combatendo, o adversário. Você sempre condiciona ele para vencer. Sempre condiciona a mente dele que ele vai vencer. Não tem pode ser um dog treinado para guarda e proteção. Tem que ele vai sobressair sobre aquele adversário. Todo treinamento é feito assim. Então, quando você vai fazer o manejo de obediência do animal, tem que ser muito sutil. Tem que ser uma coisa sutil. Você não pode bater de frente com o animal porque você vai levar ele a se submeter. Mesmo se for de uma forma inteligente. Mesmo se for de uma forma psicológica inteligente, se você bater muito de frente com o animal, você mata a guarda dele ou não deixa ele ter guarda para a função. E esse adestrador eu vejo isso. O dog submete por medo. Aí quando o dog vai combater na situação, se o outro se impor mais ou se combater, o dog recua. O dog vai ter medo também, porque ele foi condicionado a ter medo. E o dog de guarda e proteção, ele não pode ter medo. Por isso que alguns criadores, adestradores, eles têm dog que só eles tratam. Eles têm dogs que não têm uma obediência tão apurada, básica, porque é para essa função. E eles estão fazendo seleção para gerar filhotes, descendência, dentro dessa pegada, com mais temperamento para o combate. E o boxe, ele tem recebido um mau manejo contra a função de guarda e proteção, que mata a função do animal. Aí vai tendo cruz e vai nascendo filhotes sem o temperamento a qual teve alguns anos atrás. E qual é o temperamento real do dog. O boxe ele foi feito para combate, mas tem matado. E o mundo em geral, né? Tudo que é voltado assim para o combate, o policial não pode usar arma, o policial não pode combater. Nós vemos na sociedade, já tem projetos aí, já tem ideias do manejo de guarda e proteção ser considerado como maus tratos. Em São Paulo lá está uma luta lá para os criadores, muitas regras, já para não tirar a raça dos animais, já não para progredir o dog de guarda e proteção, por causa do mau manejo dos outros.
Não é por quem faz um bom manejo, não. Se você vê as fatalidades que acontecem com animais, é pessoas que não são adestradores, é pessoas que têm a humanização, o antimanejo, é pessoas que tratam o animal como gente, aí pega um animal com um pouco mais de temperamento, o animal dá problema, mas a culpa foi do manejo, não foi do animal, mas eles querem acabar com o animal. Em vez de acabar com o mau manejo, em vez de trazer informação como educar um animal e quem pode ter aquele tipo de animal, não, quer exterminar o animal. E não sabe todo o processo que é de seleção, principalmente para essa galera aí, eles têm dinheiro, mas eles trabalham com o animal ganhando dinheiro também. Compram dogs no exterior, criam há vários anos, fazem aí cruzas de décadas. Aí o governo quer como que doa o cachorro ou castra o cachorro. Então, assim, está acabando com a fonte de lucro. Está acabando com aquele animal que foi feito um trabalho há décadas e décadas para gerar uma ninhada, um filhote com temperamento bom para a função de guarda e proteção. Eu vi num comentário a respeito disso que o cachorro não é coisa para ser vendido. Olha só a mentalidade da pessoa. Você come carne? Carne de galinha, carne de porco, carne de vaca. Então não deve vender esses animais também. Não deve vender vaca, não deve vender cavalo, não deve vender galinha. Porque são animais, não é coisa. Olha só a mentalidade da pessoa. Que não deve comercializar o dog porque não é coisa. Ele não conhece, tem todo um trabalho financeiro, com veterinário, com treinamento. Adestramento é caro, condicionamento de animal é caro, manejo é caro, fazer a seleção ali é caro. Aí quer que pega tudo isso e sai doando pros outros, sai dando os cachorros pros outros. Pessoas que não têm nem condição psicológica e material para cuidar do animal, para tratá-lo bem. Não castra, aí já acaba com a raça. Então um problema que deveria ser tratado de outra maneira, é tratado dessa maneira por pessoas que criam lei que não entendem nada de animal. Não entendem nada de manejo de dog. Principalmente, voltando aqui, a raça box. E não tem interesse de ter uma seleção. E se eu fosse uma pessoa com condição material, eu iria trabalhar na seleção de dog box para função. Alguém me fala assim, não, mas isso não dá lucro, tal cachorro é melhor, tal raça é melhor. Mas pelo dog não está sendo visto como função para guarda e proteção, isso me inspira mais ainda a trabalhar no animal. É claro que é um trabalho a longo prazo. Quem sabe eu poderia, quem sabe, conhecer outras pessoas que já estão trabalhando em outros países, em outros estados, que tem dogs dentro da função. Tem box bom por aí, mas a galera não se encontra. Eu já recebi relatos de boxes dentro da função, no combate, mas é um ali, outro acolá, não se encontram, não tem um trabalho voltado para o dog box. E eu acharia, para mim, seria bem interessante trabalhar nesse aspecto já porque não tem, porque está escasso. E eu sei que as pessoas têm interesse de ter um box dentro da função e também ele tem um contexto muito bom em relação à família e etc. Ainda que não são todos, mas é o que é divulgado na mídia, tem esse aspecto. Mas tem box que ele não se dá com criança, eu já recebi relato no meu canal de alguém falando que tem um box muito bom, etc. Mas não se dá com criança. Outro não se dá bem com outros cachorros. Mas essa galera não se une. Não tem trabalho do box. O meu canal é muito pequeno. A gente vê até pela, entre aspas, audiência. As pessoas não têm interesse. Então eu busquei aqui, através do Dog Box Baruch, ainda que eu seja como um grão de areia, mostrar o que é um box dentro da função. É claro que ele precisou de um trabalho apurado nessa área. Mas onde é que eu ia achar isso? Onde é que eu achei? E quando eu tinha mais condição, eu não tinha o conhecimento de hoje. Agora com a Tamura eu quero trabalhar diferente com ela. Os erros que eu cometi com o Baruch eu não vou cometer com a Tamura. Ainda mais que o manejo básico ali, o início do treinamento com o dog, não deve ser feito filmado. É uma coisa muito reservada entre você e o dog. Eu quero ter um trabalho diferente com a Tamura, a qual eu tive com o Baruch também. Mas eu não tive acesso à figuração, à figurante, todo esse contexto, a qual eu tenho hoje. Eu já sei o período exato de trabalhar a dog com um figurante ou um filhote do Baruch. Se até lá o Senhor Jesus Cristo não voltar e eu estiver por aqui também. Porque o dia de amanhã não me pertence. Beleza? Falou, fique com Deus e boa meditação das coisas de dog e, sobretudo,
das coisas do alto. Falou com Deus, tudo de bom. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom.